Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, Parte 3. O Ciclo de Vida do Trabalho. Capítulo 12. Treinando para o Sucesso. Até a meia-idade, a maioria das mulheres estará gerenciando empresas em crescimento. Quer na providência do Senhor você tenha vivido em uma posição de gerenciar seu lar em tempo integral, quer tenha estado em uma carreira profissional o tempo todo, quer ainda numa mistura de ambas as coisas. É provável que receba múltiplos relatórios, tanto por adolescentes que vivam em sua casa como por membros de uma equipe de trabalho no escritório, e tenha de cumprir uma complicada logística que a mantenha sempre na correria. Essa fase da vida trata de ajudar outras pessoas a alcançar o sucesso. Sua tarefa como gerente de meia-idade, mãe ou esposa, pode ser descrita como o treinamento de outras pessoas para a grandeza. Em casa ou no trabalho, você está construindo uma equipe e as habilidades requeridas são extraordinariamente semelhantes. Se você ainda não tem um time para treinar, continue lendo a fim de que esteja previamente preparada para essa responsabilidade. Estou contente porque me tornei empregadora antes de ter a oportunidade de escrever este livro. A companhia que dirijo é bem pequena, mas a mudança de perspectiva que experimentei foi profunda. Agora que conheço o panorama geral, reconheço quantos fatores estão envolvidos nas operações do dia a dia. Gerenciar é um desafio maior do que eu imaginava. Também reconheço que, quando eu era empregada, tinha uma opinião muito inflada acerca de meu próprio desempenho. Meus colegas atuais são, na verdade, muito melhores em aceitar minha direção do que eu era em relação aos meus supervisores. Em retrospectiva, estou convencida de que algumas das ações que eu percebia sendo empregada como microgerenciamento eram, na verdade, tentativas de me tornar responsável por meu tempo e meu progresso. Não importa se você chegou até este capítulo indagando se as mulheres deveriam gerenciar os homens ou se veio até aqui em busca de um conselho sobre como cultivar uma presença de executiva. Neste capítulo vamos examinar o que torna a mulher uma boa treinadora como gerente ou líder empresarial. Apenas uma mulher. A história da humanidade revela que os homens consistentemente têm subestimado aquilo que as mulheres podem fazer e realizar. Quando Elizabeth I foi coroada rainha da Inglaterra em 1558, havia sobrevivido a numerosas intrigas e revoltas políticas. Seu reinado garantiu relativa estabilidade e paz à Inglaterra durante seus 44 anos no trono, e as artes floresceram esse período. Contudo, ela teve de vencer reiteradamente as baixas expectativas em relação à sua condição feminina. Seu reino elevou os status da Inglaterra por toda a Europa, especialmente depois da grande derrota da Armada Espanhola. No entanto, o Papa Sisto V disse acerca dessa rainha: ela é apenas uma mulher, senhora de apenas metade de uma ilha, mas se faz temida pela Espanha, pela França, pelo Império, por todos. A questão no decorrer dos séculos tem sido: uma mulher capaz de gerenciar? Essa distorção de capacidade das mulheres não se encontra na perspectiva bíblica. Não existe proibição bíblica de as mulheres dirigirem o labor dos homens. Como escreve o teólogo Heine, o que encontramos na Bíblia é que Deus deu ordens estabelecendo a liderança masculina no lar
e na igreja, mas outros ensinamentos de sua palavra dão considerável liberdade em outras áreas da vida. Não devemos exigir nem mais nem menos do que a própria Escritura requer. Dito isto, fomos criadas mulheres à imagem de Deus, e existe algo maravilhosamente distinto em ser mulher. Não precisamos imitar a masculinidade para gerenciar. De fato, a imitação acaba, costumeiramente, saindo pela culatra porque soa forçada e desnecessária. A imitação também não enxerga as maravilhosas qualidades que as mulheres possuem e diminui o que o Senhor criou em nós. A confiança calorosa, graciosa e encorajadora de uma mulher pode construir uma boa equipe. Meu quadro favorito de gerenciamento feminino e de iniciativa feminina se encontra na história de Abigail, no Antigo Testamento, 1 Samuel 25. Percebemos que Abigail é casada com um homem rico, mas tolo, chamado Nabal. A Bíblia o descreve como um riquíssimo fazendeiro que estava tosqueando suas ovelhas, o equivalente ao tempo da colheita. Noutras palavras, era o dia do pagamento. Davi envia então um pedido para participar do dia do banquete, porque seus homens haviam ajudado os pastores de Nabal a vigiar seus extensos rebanhos no deserto. Tolamente, Nabal descarta o pedido e provoca Davi a uma fúria assassina. Um dos servos de Nabal corre até Abigail, mulher diligente, que já supervisionara o preparo para o banquete com 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostada, 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre o jumento. Verso 18. A fim de evitar um desastre iminente para os negócios da família. Ela carrega os jumentos com essas provisões e os envia até Davi e seus homens. Abigail é descrita no verso 3 como sensata e formosa, mas seu marido é descrito como duro e maligno em todo o seu trato. Conforme veremos, o relato louva Abigail por sua sabedoria e iniciativa, mas não diz mais nada além do fato de que ela era bonita. Ela não aproveita de seus encantos físicos, embora, sem dúvida, esses fossem evidentes a todos, especialmente para Davi. Quando ela o encontra, não usa a falsa lisonja feminina nem a manipulação emocional para balançar o propósito dele. Ela não flerta, não chora. O que ela faz é confrontar Davi, advertindo para as consequências de seus atos e instando-o a viver conforme os padrões de Deus. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo o bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma,
porque hoje me toleste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. 1 Samuel 25, 28 a 33. Essa foi uma mulher que utilizou todos os recursos, sabedoria, iniciativa e palavras ousadas para conclamar um homem a emular um padrão mais elevado, confiando no Senhor quanto ao resultado. Abigail gerenciou a situação com sagacidade e o fez para proteger a vida de seus empregados que teriam sido atacados pelo exército de Davi. Ela foi ousada, eficaz e estratégica ao proteger os bens e empregados dos negócios da família, e totalmente feminina. Vemos na Bíblia que essas qualidades não são contraditórias. Conde ou panelinhas. Quando pensamos em treinar outras pessoas para o sucesso, talvez a figura que surja em mente seja a do treinador esportivo de cara vermelha ali do lado do campo, gritando impropérios e ameaças para seu time. Uma enxurrada de vulgaridades e disparates que supostamente deveria despertar a grandeza dos jogadores. Não é esse, contudo, o retrato de um bom treinador. Talvez eu devesse usar o conceito de líder de torcida em vez de treinador? Não. As mulheres que ficam do lado do campo apostando em sua sexualidade, oferecendo encorajamento geral sem nenhum impacto direto ou estratégico sobre o time, também não são o que eu imagino. Essas duas imagens representam uma distorção. A masculinidade piedosa jamais será abusiva. A feminilidade piedosa jamais será sexualmente provocante. Um bom treinador, seja qual for o gênero, deverá desenvolver as melhores qualidades e o melhor controle possível de seu tempo, oferecendo a direção, as ferramentas e os recursos necessários para alcançar metas concretas e específicas. Na verdade, gerenciar é uma forma de servir, direcionada a tornar as outras pessoas o melhor que podem ser, com o fim de alcançar um alvo maior. Esse conceito é apresentado claramente em um estudo recente publicado. Ele mostra que quando as mulheres alcançam níveis mais elevados de gerência, na verdade obtêm notas mais altas que seus colegas homens em numerosas qualidades de liderança e administração. A maioria dos estereótipos nos leva à crença de que as líderes mulheres excedem em competência de acolhimento, como no desenvolvimento de pessoas e construção de relacionamentos, e muitos podem incluir nessa categoria o fato de elas mostrarem integridade e engajamento em autodesenvolvimento. E em todos os 4 casos, nossos dados concordavam. As mulheres obtinham resultados mais elevados que os homens. Mas as vantagens das mulheres não estavam todas limitadas a pontos tradicionalmente fortes para elas. De fato, em todos os níveis, mais mulheres foram avaliadas por seus colegas chefes, relatórios diretos e outros associados como líderes melhores que seus semelhantes masculinos. E quanto mais alto for o nível, maior fica a lacuna entre os dois. Especificamente, em todos os níveis, as mulheres foram avaliadas como superior em 12 das 16 competências que englobam uma liderança excepcional. 2 dessas características em que as mulheres mais sobrepujaram os homens, a de tomar a iniciativa e ser direcionado a resultados, há muito tempo tinham sido consideradas pontos fortes dos homens.
Acontece que os homens apresentaram índices significativamente mais altos que as mulheres em apenas uma competência de gerenciamento neste estudo: a capacidade de desenvolver perspectivas estratégicas. Quais são as competências de liderança desse estudo? São as qualidades dos treinadores verdadeiramente grandes. Tomar a iniciativa, praticar o autodesenvolvimento, demonstrar elevadas integridade e honestidade, alcançar resultados, desenvolver pessoas, inspirar e motivar outras pessoas, construir relacionamentos, colaborar e trabalhar em equipe, estabelecer alvos expansivos, defender a ocorrência de mudanças, resolver problemas e analisar questões, comunicar-se de uma forma poderosa e prolífica, ligar o grupo ao mundo externo, inovar, ter conhecimento técnico ou profissional, desenvolver perspectivas estratégicas. Observe quantas dessas competências giram em torno do desenvolvimento de comunicação e relacionamentos, inspirando, motivando, construindo, conectando e desenvolvendo a equipe. Quer sejamos ou não gerentes, nós mulheres podemos ser treinadoras fantásticas se usarmos nossas palavras para edificar as pessoas. Quando não fazemos isso, criamos a dinâmica que Paulo tratou em 1 Timóteo 5,13, quanto às viúvas jovens que estavam ociosas. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelando e intrigantes, falando o que não devem. Um dos comentários que recebi em uma pesquisa informal que fiz sobre mulheres gerentes referia-se a esse problema de comunicação. Um dos maiores problemas que enfrento é a fofoca que vai passando por aí. Basicamente, eu trabalho com meninas, portanto isso é comum. As pessoas começam rumores e os espalham. Queria que houvesse mais comunicação entre as pessoas, porque muita coisa seria melhor se houvesse expectativas consistentes e honestidade. Embora seja verdade que quem você conhece pode ser tão importante quanto o que você conhece no trabalho, existe um jogo de poder nos relacionamentos que com frequência ocorre entre as mulheres no lugar de trabalho. É o tipo de jogo que as meninas adolescentes são especialistas em jogar: o ostracismo ou a aceitação pública de pessoas, e que deveria ser inaceitável, especialmente no caso de mulheres adultas. Isso não acontece apenas no escritório, pode haver nos bancos de reserva de um jogo de futebol, nas reuniões de professores e pais de alunos ou, lamentavelmente, na igreja. Quando isso acontece, você tem de se recusar veementemente a fazer parte desse jogo. Certa vez, uma vendedora me disse que não queria que eu trabalhasse com outra vendedora porque aquela mulher era manipuladora e egoísta. Ficou tentando me obrigar a seguir essa sua exigência, mas eu notei que a outra mulher, a que fora tão severamente rotulada, nada mais era que boa profissional e apoiadora. Então, eu tive de voltar à vendedora fofoqueira e explicar, com todas as letras, que embora eu tivesse escutado suas palavras de cautela, àquela altura eu chegara à conclusão de que não havia base para aqueles comentários feitos e, portanto, eu trataria as duas de forma igual. Eu não seria emocionalmente manipulada a tomar partido em um conflito que nada tinha a ver comigo e que precedia meu envolvimento. Bons treinadores mantêm a equipe focada em alvos
objetivos, insistem em que os conflitos pessoais sejam trabalhados e resolvidos ou mantidos à parte e fortalecem os membros do time mediante o desenvolvimento de habilidades e elogios oportunos, em vez de praticarem ameaça ou ficarem irados. Os treinadores existem para desenvolver um time que opere melhor em equipe do que como uma coleção de indivíduos separados. Coloque suas almofadas de proteção. Treinadores sabem que estão enviando os jogadores a um campo difícil. Os jogadores apanham do time oposto. Portanto, o bom treinador deve certificar-se de que os membros de sua equipe estejam vestidos apropriadamente para o jogo. Especialmente no futebol americano, o uniforme almofadado mantém o jogador seguro quando leva algumas pancadas. Porém, pode ser que as suas jogadoras não tenham ideia de quanto precisam se proteger para levar uma pancada de frente. Às vezes, os treinadores também se esquecem desse princípio. Anos atrás, eu tive um emprego no qual Deus usou meus colegas para me mostrar a extensão de meu orgulho e defensividade. Eu era constantemente chamada fora do horário normal de trabalho e isso se revelava desconfortável para mim. Acho que gastei pelo menos metade de meu primeiro ano lutando contra as lágrimas de frustração, estresse e raiva. Às vezes eu conseguia controlar esses sentimentos, outras vezes, contudo, eles é que me controlavam. Não sou bonita quando fico chorona. Não há nada delicado ou feminino com nariz e olhos vermelhos, sem falar nos olhos inchados do dia seguinte, que me deixam com uma cara de réptil. Por mais que a vaidade me tentasse a conter as emoções, havia tempos em que as malditas lágrimas eram mais fortes. Pode ser uma lição difícil de aprender, mas o trabalho não é pessoal. Não é um perpétuo encontro às cegas em que tentamos descobrir se gostam de nós ou se estamos sendo aprovadas. Você foi contratada para realizar uma tarefa e será a sua capacidade de fazê-la que será avaliada. Como gerentes femininas, podemos ajudar as mulheres mais jovens a vestir suas almofadas, ensinando-as a não confundir a avaliação do seu desempenho no trabalho com qualquer sentido de aprovação no nível pessoal. A autora Shaun-Ti oferece algumas boas dicas. Ela perguntou a inúmeros homens se havia alguma coisa que tivessem observado nas mulheres talentosas que solapasse a efetividade delas junto a eles, simplesmente porque elas não sabiam como isso era percebido. A resposta mais comum foi: às vezes as mulheres levam as coisas muito para o terreno pessoal. Um executivo explicou do seguinte modo: quando falamos a nossos empregados que precisam melhorar, os homens escutam apenas: você não fez o que precisávamos que fizesse. O que vai fazer para melhorar? Mas, quando trabalhamos com mulheres, podemos ter diante de nós os mesmos dados, mas parece que elas escutam: não gostamos de você. Uma mulher disse-me que aprendeu a não responder quando suas emoções estão afloradas, nem as boas, nem as más. Ela espera 24 horas até processar corretamente suas reações. Se o seu fluxo de trabalho permite que você faça uma pausa nesses momentos, acho que é uma ideia sábia. Para Shaun-Ti, as emoções fortes são percebidas de maneira diferente no trabalho quando vêm das mulheres. Como um homem disse:
No momento em que vejo alguém se enchendo de lágrimas, penso, lá se vai a parte lógica da conversa. Agora podemos também abandonar a lógica. Os homens acham que se alguém estiver chorando é porque parou de ser lógico, conquanto uma inundação de fortes emoções torna difícil as pessoas pensar com clareza. A ciência mostra que o limiar emocional das mulheres é, em essência, muito mais elevado do que o dos homens. As mulheres conseguem experimentar sentimentos fortes e, ainda assim, pensar com clareza, mas como geralmente os homens não conseguem isso, acham que as mulheres também não conseguem. No caso dos homens, a emoção de muitas formas é irracional. Existem também outras coisas que podemos fazer para ajudar a gerenciar nossas emoções. Sono suficiente, descanso, exercícios e dietas saudáveis ajudam a minimizar os efeitos negativos que nosso corpo exerce sobre nossas emoções. O mesmo ocorre em relação aos hormônios. Deixe-me dizer a você que intensas mudanças hormonais não precisam ser suportadas como simplesmente normais. Eu estava com os hormônios desequilibrados durante a maior parte dos meus 20 anos e não sabia como tratar isso. Estou pessoalmente convencida de que é melhor encontrar um médico que trate do desequilíbrio, não tentando apenas mascarar os sintomas com mais medicação. Mas, enquanto estiver buscando tratamento, lembre-se de que, além de tratamento médico, e acima dele temos o grande médico, que nos dá graça suficiente, até mesmo para os nossos hormônios em desequilíbrio. Quando eu tinha TPM, me sentia como se um animal preso estivesse tentando roer uma saída para fora da minha pele. Sabia que era hora de voltar para Jesus e lhe pedir uma porção dobrada de seu doce espírito, a fim de me ajudar a reagir com mansidão a qualquer coisa que viesse a acontecer comigo naquele dia. Durante muitos anos, o versículo colado ao meu computador era Filipenses 4:5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa é a tradução da Almeida Revista e Atualizada. A ACF traduz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E a NVI usa o termo amabilidade. Acho que todas as três palavras nos dão a plenitude da ideia. Que sejam conhecidas nossas moderação, equidade e amabilidade para com todos. Sejamos moderados com nossas palavras. Sejamos razoáveis em nossas respostas. Sejamos amáveis nas reações para com as outras pessoas. Você não precisa viver escravizada pelos hormônios. É possível subjugá-los pelo poder do Espírito Santo. Como gerentes, temos de ajudar nossa equipe a separar e tratar de suas emoções e conflitos, a fim de garantir produtividade contínua. Em alguns casos, isso significa ter conversas privadas com cada pessoa, a fim de entender os problemas por que passam. Em outros casos, significa chamar as facções que guerreiam para uma conversa em que você se limita a observar sem interferir. Talvez tenha de ser tanto júri como juiz, especialmente se o conflito girar em torno da violação de um regulamento claro da empresa. Porém, o mais frequente em seu trabalho como treinadora será garantir que a equipe se prepare corretamente e aprenda a resolver as ofensas entre seus membros. Chamadas às claras. Antigamente, a parte mais entediante de transcrever as entrevistas que
filmávamos era avançar, passando por cima de muitas perguntas extensas e chegando logo ao assunto, em que eu abordava uma variedade de ideias para só então parar à espera de que eles fizessem seus comentários. Inevitavelmente perguntavam: então, qual foi mesmo a pergunta? Palavras demais. Fracasso. Os melhores treinadores têm de dominar uma comunicação clara e concisa. Não pode-se dar o luxo de uma chamada confusa sobre a próxima jogada que deixe o time sem saber o que fazer. Na enxurrada de e-mails, mensagem instantânea, spams que todo mundo recebe, precisamos ser um modelo de brevidade e clareza àqueles que gerenciamos. Eles precisam de tarefas, alvos e resultados concretos. Também precisam saber que nós os contratamos para fazer o trabalho e que nós estamos ali para ajudá-los a ter sucesso. Minha amiga Lauren trabalha como executiva em empresas internacionais de mídia há muitos anos. Ela estabelece expectativas claras para sua equipe no estágio de contratação e de avaliação, e também define como quer que todos trabalhem. Eu deixo os membros de minha equipe saber que reconheço e valorizo o fato de eles tomarem a iniciativa. Alguém que se interessa em avançar em papéis de liderança precisa mostrar processos de pensamentos claros, solução de problemas e iniciativa. É totalmente correto usar meu feedback como forma de levantar as ideias de alguém e verificar que estejam no caminho certo. Mas eu quero que eles também pensem em soluções aos desafios antes de virem a mim. Mais cedo em sua carreira, ela lutava por querer ser vista como boazinha, não como uma pessoa difícil ou ameaçadora. Mas ela aprendeu que isso, no caso de uma gerente, pode tornar-se um ponto cego. Quando mudei de querer que gostassem de mim para preferir ser respeitada, isso me permitiu pensar nas decisões sob outra ótica. Penso no que é certo versus o que é popular. E como dizê-lo sem um palavreado passivo ou mensagens confusas. Foi necessário ter um pouco de prática para dar feedback baseado em fatos e exemplos, sem ser emotiva ou parecendo uma menina bonitinha e doce. Existe uma forma de ser decente e simpática, mas ainda assim direta e clara. Dá trabalho, mas tem sido um estilo muito útil, na minha opinião. Como mãe solteira, ela se mostra especialmente sensível a questões de família na sua equipe. Até que alguém tenha tido filhos, os que trabalham no escritório com você pensam que você não é dedicada se tiver de sair mais cedo para buscar os filhos, diz ela. Mas eu descobri que a maioria das mães com quem trabalhei são muito eficientes. Elas sabem empregar o seu tempo. Em geral, elas são aquelas pessoas com quem podemos contar para fazer a tarefa, fazê-la bem feita e em tempo hábil, porque querem ir para casa e ficar com as famílias. São motivadas porque querem manter seus empregos. Quando de início Lauren voltou da licença maternidade, sua chefe a promoveu e lhe disse: "Não espero que você trabalhe mais que os outros, espero que trabalhe mais sabiamente." Parte desse trabalho mais sábio consistia em certificar-se de que as outras pessoas da equipe, bem como sua chefe, tivessem breves atualizações sobre o que ela estava fazendo fora do escritório. Naquela época, ela trabalhava em um grupo internacional e então contava à chefe o que fazia antes de ir ao escritório, como, por exemplo,
fazer ligações telefônicas para a Europa às 5h30 da manhã. Agora, ela passa essa experiência adiante, ajudando outras mães e pais que trabalham em sua equipe a serem sábios no que diz respeito aos malabarismos de trabalhar e viver a vida. Certa vez, uma de suas funcionárias veio trabalhar no feriado da escola pública. Então Lauren perguntou onde estava a filha de 8 anos dessa mulher. Acabou descobrindo que a menina havia ficado sozinha em casa. Lauren disse à colega que fechasse o computador e fosse para casa ficar com a criança, reprogramando sua agenda para trabalhar de casa. Essa mulher tinha medo de pedir algo assim a Lauren antes de ela lhe garantir que estaria tudo bem. Tive de lhe dizer, prometo que se você continuar fazendo seu trabalho, isso não irá impactá-la negativamente de maneira alguma, diz ela. Por mais que a comunicação clara ajude, uma comunicação direta do que fazer é igualmente importante para cultivar a presença executiva que ela a posições C-suite. De forma interessante, uma descrição publicada em um blog de Harvard traz a seguinte amostra de como as mulheres podem cultivar essa presença executiva sem se tornarem estridentes ou agressivas. Se você entrasse numa sala cheia com 20 gerentes, Lydia Taylor, membro do departamento jurídico, não se destacaria, mas isso mudaria quando os debates começassem. Embora fosse de fala mansa e não agressiva, era altamente respeitada por seus colegas, como também pelos executivos com os quais ela trabalhava. Lydia tinha uma habilidade notória de escutar e também um senso inerrante de quando se inserir na conversa para destacar seu ponto de vista. Tranquila, direta e inabalável, ela mantinha a calma e uma atitude sóbria quando os outros ficavam emotivos e utilizava seu senso de humor para neutralizar as situações difíceis. Quando desafiada por outras pessoas, ela mantinha sua posição de maneira firme, sem confrontos. Embora altamente apoiadora de seus clientes internos, ela estava preparada a firmar o pé se alguém defendesse uma posição que pudesse pôr em risco a companhia. O resultado é que Lydia foi identificada como a principal candidata a suceder o conselheiro-geral da empresa. Saber expressar-se é apenas uma parte da comunicação clara. E também depende de sua habilidade de escutar bem. Tiago 1, 19 e 20 diz: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O livro de Provérbios diz: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. 1 e 5. E o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. 15 e 28. A Bíblia nos lembra de que a comunicação bem-sucedida depende de adquirirmos sabedoria em nossos corações e não apenas de treinarmos as nossas bocas. O coração que pende para a humildade inevitavelmente se inclina a uma linguagem construtiva, clara e amável. Nosso falar deve evidenciar nossa fé. As palavras diretas ou enfáticas serão bem recebidas quando vierem de uma mulher com integridade em seu caráter cristão.
A fala precisa, sábia e congruente com o caráter não apenas será bem recebida, como também motivará aqueles que você lidera ao verem como modela bem aquilo que fala. O treinador-chefe define o sucesso. Toda equipe vencedora precisa de um grande treinador, mas nós temos de reconhecer que, em verdade, somos todos treinadores assistentes. Temos no céu um treinador-chefe que enxerga perfeitamente a contribuição do time inteiro, conhece as motivações de todos os envolvidos e dá as ordens para atingirmos o sucesso da maneira como ele o define. O treinador-chefe sabe criar verdadeiros campeões e nos deu o livro de roteiro para memorizar, a fim de percebermos seu chamado e conhecermos sua filosofia de treinamento. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 1-7. O versículo 4 é resultado de lembrar e vivenciar estes princípios da piedade. Então acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Como cristãos, não devemos procurar alcançar determinado nível de sucesso só para impressionarmos as pessoas ou ganharmos muitos prêmios. Em vez disso, temos de perguntar e orar pedindo o tipo de sucesso que atrai as pessoas ao fiel amor de Deus. Essa é a missão máxima do treinador-chefe e ele define esse time como bem-sucedido por sua marca registrada. Uma boa ilustração desse princípio se encontra no livro de Gênesis. O servo de Abraão, que atuava como chefe da equipe, foi enviado em uma missão, encontrar uma esposa para Isaque, o filho de Abraão. Quando saiu em missão, ele orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Gênesis 24:12. O servo então pediu ao Senhor que revelasse sua escolha mediante os atos de uma mulher hospitaleira e trabalhadora, que estivesse disposta a ir além do próprio pedido de água, oferecendo água extra aos camelos sedentos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Verso 21. Quando descobriu que o Senhor o tinha enviado aos familiares de Abraão, ele se regozijou na bondade de Deus para com ele. Não há como abordar cada assunto relevante ao trabalho em um único livro, menos ainda em um capítulo sobre gerência. Tudo o que realmente precisamos saber está em Efésios 6 e 9. Ali somos lembrados de que aqueles que possuem a autoridade no trabalho devem tratar bem seus trabalhadores sem ameaçá-los, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Ao nos relacionar com outros no trabalho, inevitavelmente haverá aquelas pessoas que são complicadas ou aquelas cujas fraquezas são mais desafiadoras para nós.
Deus nos lembra de que devemos mostrar igual apreço a todos como indivíduos criados por Deus, mesmo que eles nos irritem com sua imaturidade ou diferença de personalidade. O treinador-chefe sempre dá ordens que demonstram sua bondade. Que nós façamos o mesmo em nosso papel de treinadoras, levando nossas equipes para o tipo de sucesso que encontra favor em seus olhos.